Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 5, essa é a nossa primeira aula, desse PET, Plano de Estudo Doutorado volume 5, falaremos sobre migrações. Para entender melhor sobre migrações, falaremos um pouco sobre os fluxos migratórios contemporâneos. Os fluxos migratórios fazem parte da história da humanidade, desde a pré-história. Ao longo do tempo, foram motivados pelas mais diversas razões, de acordo com o contexto histórico, social, político e territorial. Um dos fluxos migratórios que mais se destacam no contexto mundial, nos séculos XIX e XX, o dos europeus. Do fim do século XIX até as primeiras décadas do século XX, cerca de 60 milhões de pessoas deixaram a Europa e se dirigiram para os Estados Unidos. Aqui nós temos um mapa que mostra ali assim a densidade das migrações no final do século XX, Lembrando que grande parte dessas pessoas que deixaram a Europa foram em direção principalmente da América, América do Norte principalmente com relação aos Estados Unidos, e migraram para diversas partes do mundo, O fluxo migratório pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, o fluxo se inverteu. A Europa se tornou um dos principais destinos de imigrantes, provenientes das mais diversas partes do mundo, em busca de melhores condições de vida e de emprego. Outros fluxos também ganharam destaque, como o de imigrantes latinos, principalmente mexicanos, que se dirigiram para os Estados Unidos. Em 2015, o censo do país estimou que cerca de 17% da população já era latina. Alguns dos principais fatores migratórios, podem levar as pessoas a migrarem. Um deles é o êxodo rural, quando as pessoas saem do campo em busca de emprego e melhores condições de vida nas cidades. As pessoas podem mudar de país em busca de emprego e uma vida melhor. Conflitos internos e guerras também são motivos que levam as pessoas a irem para mais longe. Atualmente, um fluxo que tem ganhado cada vez mais destaque e preocupado governos de países do mundo todo é o de refugiados e deslocamentos internos. Quando as pessoas se deslocam dentro do próprio país, fugindo de conflitos, são denominados pelas Organizações das Nações Unidas como deslocamentos internos. Quando saem do país, já são chamados de refugiados. Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, como é chamado esse órgão aí. Bem, a ONU tem uma agência para os deslocamentos internos e os refugiados, conhecida como Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. Em 2016, segundo estimativas do Acnur, havia no mundo mais de 36 milhões de deslocamentos internos, dos quais cerca de 7,5 milhões estavam na Colômbia, 7 milhões na Síria e 5,3 milhões no Iraque. O número de refugiados foi estimado em aproximadamente 17 milhões. O país que mais abrigava refugiados era a Turquia, com cerca de 3 milhões. A condição social. A condição social dos refugiados configura-se como um verdadeiro desafio ao ideal da solidariedade internacional, defendido pela ONU e pelos mais diversos governos, movimentos sociais e outras entidades civis ou políticas. Isso porque a situação desses grupos é extremamente delicada, sobre vários aspectos, a exemplo da nacionalidade, muitas vezes negada nos países de destino, onde permanece em áreas especiais, as chamadas campos de refugiados. A situação do Brasil. O Brasil não possui campos de refugiados especializados em abrigar essas pessoas.
mas o país recebeu refugiados da Venezuela, do Haiti, Colômbia, Síria e de alguns países africanos, principalmente de Angola, cuja população também fala a língua portuguesa. Somos, na atualidade, mais de 10 mil refugiados no Brasil e, de modo geral, é relativamente tranquila sua integração na sociedade brasileira, com problemas pontuais e esporádicos. A maioria dos refugiados tem origem de países subdesenvolvidos, especialmente na Ásia e na África subsaariana. No continente americano, a Colômbia figura com o país de origem de grande quantidade de refugiados, em razão da guerra civil que assola algumas regiões do país há mais de 40 anos. Existem mais de 50 mil colombianos espalhados por vários países, principalmente Equador e Venezuela. Parte dos refugiados recebe asilo em países em desenvolvimento e a maioria procura uma nação vizinha, na esperança de retornar o quanto antes. Os refugiados enfrentam muitos desafios, da perigosa fuga do país de origem, em razão de conflitos internos ou guerras, a perseguições políticas, religiosas e étnicas. Bem, pessoal, então seria isso aí, uma breve introdução sobre as migrações, né? E as definições aí de cada uma delas, para que a gente possa entender, e as principais que vêm ocorrendo na atualidade. Abraço, até a próxima.